através dos louvores que a tua igreja entoou a ti, Senhor. A palavra que o teu servo leu, que antecedeu, meu Deus. Enfim, Senhor, em tudo eu vejo as tuas mãos nesse lugar. Portanto, eu te peço agora, Pai, eu faço, meu Deus, uma oração especial. Eu levanto a minha mão direita aos céus e eu peço a ti, Senhor, que o Senhor venha visitar todos os moradores desta rua, Senhor, e venha salvar todos eles, ó Pai. De tal maneira, Senhor, como houve no dia de Pentecostes, que todos vieram até o cenáculo, onde estava reunido ali os teus 120 servos, eles vieram e ouviram a palavra e se converteram, Senhor. Eu quero lhe pedir este milagre, que os moradores dessa rua, Senhor, venham para cá, venham ser sarados, Senhor, das enfermidades espirituais, e que venham, meu Deus, ser libertos, ó Pai. Traga-os, meu Deus, para cá, colocando um amor sobrenatural no coração de cada morador, desde a criança até mais o idoso, Pai. Possa amar esse ministério, possa amar essa igreja e possa sentir um desejo ardente, ó Pai, de estar neste lugar, porque esta casa, meu Deus, de oração está sendo inaugurada, está sendo aberta para a salvação das almas e não para a perdição das almas, mas para a salvação. Como teu servo, eu olho nos olhos de Satanás agora e digo, diabo, eu faço uso da prerrogativa e da autoridade de apóstolo e te digo, em nome de Jesus, retira-te deste bairro agora, saia em nome de Jesus, retroceda agora, tira as tuas mãos deste bairro, tira as tuas mãos desta rua, tira as tuas mãos deste lugar. Eu te ordeno, em nome de Jesus, eu olho nos teus olhos, Satanás, e te digo, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai, porque o reino do Senhor está estabelecido neste lugar. Amém. Diga amém. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. É este. A nossa nação está gozando do privilégio, que eu não sei até quando vai permanecer esse privilégio, da liberdade de expressão, que nós temos a Constituição aí, no artigo 5º da Constituição, que nos dá direito de expressar a nossa fé, liberdade de expressão, liberdade de comunicar, liberdade de crença, enfim, nós não sabemos até quando vai isso permanecer. Por que eu digo isso? Porque haverá um tempo de angústia, haverá um tempo de perseguição, haverá um tempo de terror, como nunca houve desde a fundação do mundo. Assim está escrito no livro de Daniel, capítulo 12. Mas você que é estudioso da Bíblia, você que é estudiosa da Bíblia, você pode dizer para mim, mas apóstolo, ali Daniel está falando em relação ao ano 70, aonde o rei Tito invadiu Jerusalém e destruiu a cidade, destruiu o templo que Salomão edificou e profanou o templo, sacrificando ali até um porco, que é um animal, considerado imundo pela lei. Sim, eu posso dizer que sim, que foi cumprido parcialmente a revelação de Daniel, mas no entanto a revelação de Daniel ela permanece ainda hoje, porque os dias estão difíceis, a ciência está sendo multiplicada e nós estamos vendo cada dia as coisas sendo está andando de uma forma tão rápida que a nossa cabeça não consegue armazenar tantas informações que estão tendo todos os dias. Isso Daniel profetizou dizendo que a ciência seria multiplicada antes da volta de Jesus. Os nossos pais, os nossos avós, se vivesse hoje, estaria com problema na cabeça, ia ficar meio abilolado, porque no tempo dos nossos bisavós e avós não tinha luz elétrica, não tinha telefone, não tinha o conforto que nós temos hoje, e se vivesse hoje, ia ficar até um pouco meio atrapalhado da mente. Mas nós estamos acostumados com as novidades que tem do dia a dia. E isso é um caso sério, porque nós nos acostumamos com as coisas do dia a dia. E nessa noite eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida. E eu tenho certeza que o teu pensamento vai mudar hoje. Deus vai mudar a maneira de você pensar. Amém? Aqui, Davi, ele
pensou em edificar um templo, e no entanto Deus disse para ele que não iria edificar. Ainda que o profeta Natã chegou e disse para ele: vai, que o Senhor é contigo. E o profeta Natã era homem de Deus, foi o mesmo que havia repreendido a Davi pelo pecado que ele havia cometido com Betseba. E no entanto ele chega e diz para o rei: vai, pode construir, que Deus é contigo. Mas depois Deus disse para Natã: bota lá e fala para ele que não vai fazer construir templo para mim, coisa nenhuma. Olha a cara do profeta. O profeta diz: vai, que Deus é contigo e Deus vai te abençoar. Agora Deus fala: bota lá, fala que é o contrário, que ele não vai construir não, quem vai construir vai ser o filho dele. Jesus. Amém? Enfim, não vamos entrar nessa questão teológica, entendeu? Porque o tempo não nos ajuda nessa noite, e eu quero trazer para vocês uma palavra rápida, mas eficaz e penetrante na tua alma e no teu espírito. A verdade é que Salomão, ele foi escolhido por Deus para ser o sucessor do seu pai Davi. E quando Salomão nasceu, Davi disse: vai se chamar Salomão, porque ele é bem pacífico, ele é bem calmo, é uma criança bonita, pacífica. Mas aí Natã chega e diz para Davi: qual é o nome desse menino? Davi disse: Salomão, pacífico. Aí Deus disse na boca de Natã: não, você chama ele de Salomão, mas o Senhor tem chamado ele de Gededias, porque o Senhor o ama e o Senhor tem tido ele como filho. Então, desde o nascimento de Salomão, Deus já tinha chamado Salomão para ser filho dele. E como filho, Deus escolheu e Deus abençoou. E Deus também nos chamou também. Outrora nós não éramos filhos de Deus, nós éramos criatura de Deus, mas através de Jesus Cristo, hoje nós somos filhos de Deus, irmão de Jesus, co-herdeiro com Jesus na glória eterna. E nós não somos mais simplesmente bastardo, filho sem pai. Não, nós temos um pai que se chama Deus, e temos um irmão que se chama Jesus Cristo, que está sentado à direita do Pai Celestial, intercedendo por mim e por você, clamando por mim e por você. E quando eu peco, quando você peca, o Espírito Santo que está em mim, está em você, ele geme com gemido inexprimível, aleluia, e apresenta a Jesus Cristo, e Jesus Cristo fala com o Pai, e o Pai assim apaga todos os nossos pecados, porque o Pai olha para o santuário lá no céu, que tem uma réplica do tabernáculo que Moisés construiu no deserto. Aí Deus olha ali e ele deu o sangue do seu filho derramado ali. Através do sangue de Jesus, o meu pecado é perdoado. Através do sangue de Jesus, o teu pecado é perdoado. Através do sangue de Jesus, nós temos comunhão com Deus. Através do sangue de Jesus, o príncipe das trevas não tem poder legal de tocar na tua vida. Por isso que a minha oração nessa noite é esta: Satanás, eu olho dentro dos olhos do diabo, porque eu não tenho medo do diabo. Eu sirvo a Deus 32 anos agora, dia 25 de janeiro. 32 anos eu sirvo ao Senhor. Tenho 51 anos de idade, para a glória de Deus. Sofri 4 infartos, 4 AVC. Fiquei cego por 2 horas. Mas a minha esposa, ela intercedeu a meu favor, e Deus recobrou a minha vista. Eu fiquei sem nenhuma sequela, a minha boca ficou aqui na orelha. Tive 4 AVC, e tem pessoas que têm um AVC só, já morreram. Eu fiz um velório agora no fim do ano, um homem robusto na igreja, não tinha nem dor de cabeça, deu um AVC nele, ele ficou internado lá no Hospital João Paulo, e nós oramos ali. Dentro de 15 dias eu estava fazendo o velório dele. Deus me deu a oportunidade de permanecer vivo. Para quê? Para testificar que Ele é poderoso para curar todos aqueles que nele creem. Então a cura não é para todo mundo, é só para quem crê. Quem crê em Cristo, mesmo que estiver morto, ele passa a viver. Se você está morta, minha irmã, na sua fé, você está abatida, você está abatido pelas perseguições do diabo. Eu quero dizer para você que a autoridade que Deus deu para você é superior aos demônios. Os demônios têm que nos submeter, os demônios têm que ficar lá. Você entende o que eu estou dizendo? Você compreende o que eu estou dizendo essa noite? Uma noite de festa. Estamos aqui para
para celebrar esse tempo maravilhoso que Deus deu para o pastor Messias e para o ministério aqui, aleluia, culto a Deus. Então vamos aproveitar a oportunidade e dizer para o diabo: esse território é do Senhor Jesus Cristo. Você pode repetir comigo? Diga comigo: esse território é do Senhor Jesus Cristo. Levanta a mão comigo: esse território é do Senhor Jesus. Esse templo é do Senhor Jesus. Esses pastores são do Senhor Jesus. Essas ovelhas são do Senhor Jesus. Satanás, retroceda agora. Sai agora. Porque a igreja vai avançar. E a porta do inferno não vai prevalecer. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para Deus. E Deus aparece para Salomão e derrama um Shekinah sobre ali o santuário, de tal maneira que Salomão não podia sair mais do templo. A glória estava ali. Mas aí eu quero deixar um pouco o filho de Davi aqui e para o outro filho de Davi do Novo Testamento, chamado Jesus Cristo. E Jesus, que foi chamado filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que queres que eu te faça? Que eu veja. Então, enxerga, veja. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia. Porque Jesus Cristo veio da linhagem de Davi. Por isso que Jesus é chamado filho de Davi, porque ele veio da linhagem de Davi. E é interessante que Jesus, ele chega e ele fala aos seus discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém, não deveria se ausentar da cidade de Jerusalém. Jerusalém significa cidade do grande rei. Cidade do grande rei. Jerusalém, que outrora era uma cidade que Davi havia conquistado, chamada Jebus. Não era Jerusalém, era Jebus. Davi foi, derrotou os moradores daquela cidade, conquistou aquela cidade e colocou o nome de Deus. Quem sabe Jardim Guarani, Paulistano, Carumbé, Santa Terezinha, Brasilândia, Princesa do Goa, Tabaceno, Jardim Princesa, estamos aonde aqui? Terezinha, talvez seja a cidade de Jesus. Mas a igreja chegou. Aleluia! E vai se tornar Jerusalém. Vai se tornar Jerusalém. O São Paulo é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Não adianta os Illuminati, não adianta os maçons achar que são dono do mundo, que não são. O dono do mundo é o Senhor Jesus. Ele é o dono do mundo. Ele que criou, está lá em João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e tudo que foi criado foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada que existe não foi feito a não ser por intermédio dele. E foi feito através dele, e por ele, e para ele. Todas as coisas que existem, as visíveis e as invisíveis, foram criadas por Jesus Cristo. Então o mundo não é do diabo, o mundo não é do maligno, o mundo não é dos Illuminati, o mundo não é dos maçons, o mundo é do Senhor Jesus Cristo. O mundo é da igreja. Aprenda isso, meu irmão. Olha bem para meus olhos aqui, olha bem aqui na minha face, olha bem para mim. Entenda o que eu vou dizer para você. Se você não possuir a terra, se você não derrotar o inimigo vai derrotar você. Moisés falou isso para o povo: se vocês não destruírem este povo que Deus entregou na mão de vocês, eles vão se tornar como espinho em vosso estômago, em vossa llaga. Então destrua, vamos destruir o inimigo. De que jeito? Na oração, no jejum, no amor, na comunhão, no partir do pão, porque a igreja vai crescer e vai encher a terra da glória do Senhor. Nós iremos enviar o inimigo de marcha ré para o inferno, porque não haverá mais pessoas para ele usar, porque nós vamos ganhar para Jesus todas as pessoas que ele usa hoje, nós iremos ganhar elas para Jesus. Você entende o que eu estou dizendo? Você compreende? A verdade é que você tem que entender isso. A igreja precisa crescer como ela crescia no começo
começo da fundação dela. Ela crescia porque havia comunhão, havia união entre os irmãos. Ninguém que tinha alguma coisa dizia que era seu, mas antes repartia com a igreja. A igreja, ela era unânime, e ali o Senhor derramou o Espírito Santo sobre a igreja, de tal maneira que um diácono, que se tornou um grande evangelista, chamado Filipe, ele foi pregar a palavra, saiu pregando a palavra, e ele encontrou um eunuco, e ele, o anjo disse, chega perto dessa carruagem, e pergunta se ele entende o que está lendo. E aquele eunuco estava lendo Isaías 53, e Filipe disse, você entende o que você está lendo? Ele disse, como é que eu posso entender se não tem quem me ensine? Aí Filipe começou a pregar, e no momento certo, no momento exato, ele depara em frente a um rio. Aí ele fala assim, quem me pede de eu ser batizado, se o problema é só crer no Senhor e ser batizado, eis aí a água, me batiza. Pararam a carruagem, Filipe realizou o batismo, e quando saiu da água, o eunuco procurou o evangelista, ele já não estava ali. Deus arrebatou ele e levou para Azoto. Já estava em outra cidade pregando o evangelho. O poder da igreja primitiva ainda permanece hoje, irmãos. Aonde que permanece? No lugar da simplicidade, igual está aqui. Não está no palácio, não. Está em lugares simples, assim como esse. Eu gosto de vir pregar em lugares, falo desse porte, assim, em lugar humilde, simples, porque a minha igreja também é simples também, o pastor Messias conhece. Eu gosto, porque Deus habita na simplicidade, pastor Décio. Deus habita no lugar de humildade. Você entende o que eu estou dizendo? Deus habita no coração humilde, no coração manso. Deus habita no coração quebrantado, que está sempre pronto para servir. Aleluia. A verdade é esta. Você tem que entender que para você receber o poder de Deus, você tem que andar abraçado com o pastor. Hebreus 13, versículo 7 e no versículo 17 também diz que nós devemos amar o nosso pastor, respeitá-lo, porque ele vela pelas nossas almas. Se nós queremos uma igreja forte, se nós queremos uma igreja abençoada, temos que andar abraçado com o nosso pastor, obedecendo o nosso líder espiritual que Deus constituiu. Aí nós iremos crescer, iremos ser abençoados, contribuindo, dizimando, ofertando, porque você conhece a vida do seu pastor, você conhece a necessidade do seu ministério, porque é uma igreja pequena e você vê que precisa, aleluia, da sustentação financeira e também da sua participação também espiritual também no ministério. Não adianta eu chegar aqui como apóstolo, pegar meu paletó e rodar aqui, você cair no poder de Deus aí. Não adianta eu pegar aqui o microfone, dar uma soprada e você cair no poder de Deus aí. Não adianta eu chegar aqui e passar aqui uma boa revelação para você e você sair daqui cheio da unção do poder, mas chega no final do mês, não tem dinheiro para pagar o aluguel. Aí o pastor já é careca, vai ficar mais careca, aí a esposa tem que passar a flanelinha para estar aqui, né? Para poder não ir para ficar doente. A verdade é essa. Temos que fazer reteté? Temos que fazer reteté. Temos que manifestar o poder de Deus? Temos que manifestar o poder de Deus. Mas temos também que aprender a ofertar, a dizimar. Por que Deus amou Abel? Porque Abel dava o melhor que tinha para Deus. Porque Deus amou Davi? Porque Davi dava o melhor que tinha para Deus. Por que Deus rejeitou a Saul? Porque Saul fazia as coisas de qualquer jeito e não queria obedecer o profeta que havia constituído ele a rei. Porque foi Samuel. Quem é maior, o profeta ou o rei? 1, 2, 3, responda para mim. Quem é maior, o profeta ou o rei? Aquele que unge ou aquele que foi ungido? Aquele que unge. O maior era Samuel. Saul era rei, governava a nação.
mas ele tinha que estar submisso à autoridade de Samuel. E Samuel fez um teste com ele. Saul, vai em tal lugar para a guerra, me espere lá, dentro de 7 dias eu vou ao seu encontro. E diz a Bíblia que Samuel tardou e Saul percebeu que Israel estava perdendo a guerra. E o que ele fez? Ele fez algo que ele não foi chamado para fazer. Ele foi fazer um holocausto. E quando Samuel chegou e disse: Davi, ou seja, perdão, Saul, o que tu faz? O que está fazendo? Ah, você demorou. Você disse que ia chegar tal dia, o povo está na guerra aí, está perdendo, estou perdendo soldado aqui a torto e direito, e você chegou na hora certa. Por isso que eu estou fazendo aqui o sacrifício para Deus. Levanta tuas mãos, adora o Senhor, querido. És digno de adoração, Senhor. Derrete teu coração agora.